Então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. No domingo passado, nós retomamos nossa série de estudos nessa carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, a primeira carta. Ela que nos ensina como uma igreja com muitas falhas pode crescer em santidade e maturidade quando se submete totalmente à palavra de Deus e à centralidade da cruz. É por meio dessa palavra e do foco na cruz que nós ganhamos sabedoria para viver de maneira que glorifica o nosso Santo Criador. Porque no fim das contas, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Inclusive, como nos portamos quando estamos reunidos para cultuar o Senhor. Seja para cantar louvores, seja para aprender da palavra do Senhor, seja para participar da ceia, que inclusive aconteceu hoje de manhã e passa pela nossa consideração hoje de noite. Esse é o foco do trecho que agora nós estamos passando pela primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Na semana passada, nós vimos que Paulo começa essa sessão dizendo: eu os elogio. E por que Paulo disse isso? Porque eles ainda se lembravam do apóstolo, ainda se apegavam às tradições recebidas, ainda reconheciam a autoridade apostólica. E vimos nessas tradições, nesse contexto, que não eram meros costumes culturais e humanos. Aquilo que nós fazemos aqui, meus irmãos, ainda que tenham elementos culturais, como o horário que nós nos encontramos, os instrumentos musicais que usamos, boa parte da nossa liturgia, a arquitetura do nosso prédio, as roupas que nós vestimos, a tecnologia que temos e o abençoado ar-condicionado. Mas a essência do culto não é cultural. Ela é teológica. Ela nasce da criação, ela nasce da revelação, ela nasce da palavra de Deus. A mensagem de domingo passado foi bem pesada teologicamente, porque essa primeira metade de 1 Coríntios 11 mostra com profundidade que a forma como Deus criou o homem e a mulher deve estar refletida no culto. O culto não é um evento social ou um mero evento social. O culto ele deve ser um reflexo da ordem criada por Deus. E por isso Paulo havia dito: eu os elogio. Mas a partir do versículo 17, o tom muda completamente. Paulo escreveu: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Enquanto no versículo 2 desse capítulo, Paulo diz, eu os elogio, aqui no versículo 17 ele está dizendo o contrário, aqui eu não os elogio. E o que aconteceu? O que estava de tão errado assim? Então eu quero agora ler com vocês todo esse trecho, e é do versículo 17 ao versículo 34. Aqui está o 17, eu vou começar a partir do versículo 18. Eu não tenho eles agora, nesse momento, nos slides, então se você trouxer sua Bíblia, fique à vontade de acompanhar, eu sugiro que você acompanhe, eu vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI. A partir do versículo 18, 1 Coríntios 11. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim.
Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Senhor, obrigado por esse nosso tempo. Eu te peço, Pai, para que ilumine as nossas mentes e os nossos corações para entender esse trecho e que nós evitemos, Pai, enquanto Igreja Batista Fonte, a cometer os erros que os coríntios cometeram. Mas não somente isso, Pai, a estar com os olhos abertos, com as lentes do Senhor, para enxergar como deve ser o nosso culto a Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Antes de entendermos o que estava de errado em Corinto, é importante nos lembrar o que é a ceia do Senhor. Porque ela não surgiu em Corinto, ela não era algo exclusivo daquela comunidade. Ela foi instituída pelo próprio Senhor Jesus e não foi como uma sugestão, mas como um mandamento. Na noite em que Jesus foi traído, ele sentou com os seus discípulos para comer em razão da Páscoa, que lembrava e celebrava o momento em que Deus libertou o povo de Israel do Egito. Foi quando Moisés havia pedido ao faraó, cerca de 1.500 anos antes daquele momento em Jerusalém, que ele libertasse o povo de Israel. Sem êxito, Deus mostrou todo o seu poder sobre as entidades religiosas do Egito, culminando da morte dos primogênitos que não tinham a porta de suas casas marcadas com o sangue do Cordeiro. Naquela última Páscoa que Jesus celebrou com os seus discípulos, ele pegou o pão, pegou o cálice e redefiniu o significado daquela celebração. Ao invés de focar no cordeiro, no animal, ele apontava para si mesmo. Ao invés de focar na libertação da escravidão egípcia, ele apontava e lembrava da libertação da escravidão do pecado. Enquanto no Egito os israelitas eram salvos da morte física na cruz, o sangue de Cristo livra homens e mulheres que têm fé da morte eterna. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ainda nesse livro: livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. A ceia, meus irmãos, como instituído por Cristo, momentos antes de ser preso, torturado, julgado e assassinado, nos remete a pensar no Evangelho. Ou seja, na obra de Jesus, para que pela fé, eu e vocês pudéssemos ser salvos. A ceia concentra o Evangelho. Na ceia vemos a morte, o sacrifício de Jesus, o Cordeiro Pascal, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Entretanto, em Corinto, aquilo que deveria fazer bem, o texto diz, estava fazendo mal. Aquilo que deveria reorganizar os corações alcançados pela graça de Deus, estava destruindo a comunhão entre os irmãos de Corinto. Por quê? Ouçam o apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto, eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim,
Enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Percebam a gravidade disso. As reuniões que nós fazemos para cultuar o Senhor não são neutras. Elas não são apenas encontros semanais. Elas deveriam edificar, fortalecer e amadurecer cada irmão e irmã em Cristo. Nossas reuniões, como eu já disse, não são meros eventos sociais, são encontros do povo de Deus diante do próprio Deus. São momentos em que a igreja manifesta visivelmente aquilo que ela deseja espiritualmente. Mas em Corinto, não era isso que estava acontecendo. Ao invés de unidade, havia divisão. Ao invés de comunhão, havia fragmentação. E a questão não era a ausência dos membros, porque os irmãos estavam presentes nas reuniões. O problema era que, mesmo presentes, eles estavam divididos. E para a gente que tem estudado desde o começo a carta de Paulo aos Coríntios, a gente sabe que isso não é uma novidade. Desde o começo a gente vê aquelas facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Mas agora o problema se parece ainda mais grave, porque aquelas divisões que começaram como preferências teológicas, eu acho que Paulo é o cara, o super teólogo, Apolo, nossa, como ele é conhecedor das Escrituras. Nossa, Pedro, ele teve com Jesus, os outros, Apolo nunca teve. Havia essas afeições, havia admirações por esses líderes, mas agora estavam afetando a mesa do Senhor, a ceia. E não era somente uma questão de conversa, de discurso. Não era só teórico, era na prática. Não era só opiniões, era esse comportamento. Essa frase do versículo 20 é bastante importante. Quando vocês se reúnem, não é uma frase que se refere ao churrasco que eles faziam juntos. É uma frase que se refere a quando eles estavam reunidos formalmente para cultuar o Senhor. É como a nossa reunião hoje, nesse momento. Não é um encontro informal, é um culto. E é por isso que você, na sua casa, muito provavelmente, não vou falar seguramente, porque alguém pode ter feito isso, mas você não escolheu qualquer roupa para vir para cá. Você procurou ser pontual. É por isso que nós temos aqui uma liturgia. E mesmo num ambiente como esse, em Corinto, havia divisões. Sabe o que isso significa? Que nós podemos estar todos aqui, nesse mesmo lugar, cantando as mesmas canções, ouvindo a mesma pregação, hoje de manhã, participando da mesma ceia, e ainda assim estar com o coração longe do propósito pelo qual nos unimos, de cultuar o nosso Deus. E esse distanciamento de propósito se dá, conforme o texto de Paulo, quando pensamos demais em nosso próprio umbigo, nos nossos próprios desejos e negligenciamos o cuidado e as necessidades que os outros irmãos precisam. Esse momento de culto não é sobre mim. Ele não é uma extensão da minha vida social. E não é um evento no qual, no final, eu avalio se gostei ou não gostei, como se eu tivesse ido a um show, como se eu tivesse saído de um restaurante. Minha opinião, se esse tempo foi bom ou não, não é o centro da questão. Em Corinto, os ricos, eles chegavam primeiro, comiam bastante, bebiam bastante. E o que os mais pobres que chegavam depois, o que eles encontravam? Pouco ou nada. E olha como Paulo interpreta essa atitude no versículo 22. Desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Vocês acham que isso é uma descrição de alguém que é simplesmente desorganizado? Obviamente que não.
Aquela atitude egoísta desprezava a igreja de Deus e humilhava os irmãos mais pobres. A ceia que deveria proclamar igualdade aos pés da cruz, ela estava expondo falta de amor ao próximo e, mais especificamente, uma grande desigualdade social. A mesa em Corinto, que deveria nos apresentar como todos sendo iguais, porque somos todos carentes da graça de Deus, estava reforçando a pecaminosidade que todos nós temos, que todos nós possuímos. Meus irmãos, quando o culto não reflete o Evangelho, ele começa a contradizer o Evangelho. Não tem uma coisa no meio. Quando nos reunimos pensando apenas em nós mesmos, nos nossos gostos, nos nossos desejos, no que nós achamos ser o melhor ou o pior aqui para esse momento, a reunião deixa de ser do Senhor e para o Senhor. E querem ouvir o pior? É quando tudo isso está acontecendo e ainda chamamos de culto, de ceia. É chamar aquilo que Deus não chama. É chamar aquilo do que é, sendo que Deus não chama. Deus se importa em como nós, juntos, o cultuamos. Deus se importa em como nós nos portamos quando juntos celebramos a ceia. E nós? Nós nos importamos? Nós consideramos a participação de todos os irmãos da fé? Nossas ações refletem unidade ou desigualdade? Nós estamos aqui somente para cumprir uma rotina religiosa? Domingo, tenho que ir de manhã, tenho que ir de noite. Porque, minha gente, é possível estar no culto e não estar cultuando. É possível participar da ceia e não, como nós lemos, discernir o corpo. E é exatamente por isso que Paulo aborda o problema voltando ao fundamento teológico da ceia. Hoje a coisa não vai ser tão pesada como foi no domingo passado. Mas o texto continua. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Eu gosto muito como o apóstolo Paulo, ele busca resolver os problemas que ele encontra. Não é uma reformulação logística da liturgia lá de Corinto. Não é por meio da criação de uma comissão para avaliar os prós e os contras, para só depois fazer alguma coisa. Também ele não teve a ideia de vamos separar os ricos e os pobres, colocam lá os ricos na ala VIP. Tem os cultos diferenciados para eles. No versículo 23 ele escreveu: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Paulo, ele volta à autoridade, ele volta ao próprio Cristo e à sua palavra. E essa linguagem, ela não é acidental. Recebi, entreguei. Essa é a linguagem da tradição apostólica. Os apóstolos ensinaram o que Jesus ensinou conforme Jesus ordenou. É a mesma ideia que nós vimos na mensagem de domingo passado. É a nossa base de autoridade sobre a qual não queremos somente conhecer, mas viver. Os problemas da igreja não são resolvidos com criatividade humana. Eles se resolvem quando aplicamos adequadamente a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Que na noite em que Jesus foi traído, ele partiu o pão, que simbolizava o seu corpo que foi entregue em nosso favor. Enquanto havia infidelidade por parte dos homens, havia graça pela parte de Deus. Enquanto havia egoísmo por parte dos homens, havia sacrifício por parte de Deus.
Graça e sacrifício em nada tem a ver com homens ricos comendo e bebendo antes que homens pobres pudessem desfrutar da ceia. Semelhantemente, o sangue derramado, símbolo de uma nova aliança que Deus estabelece na história, em nada tem a ver com privilégio social. Essa aliança, esse pacto, esse relacionamento com Deus não acontece porque o dinheiro pode comprá-lo. Ele não acontece porque alguém da classe social A pode conquistá-lo. Ninguém merece estar perto do santo Deus, mas porque Jesus é gracioso. Então nós podemos ter vida quando o que realmente merecemos é a morte. Esse relacionamento com Deus é possível porque Jesus, ele é misericordioso. Ele nos poupa da morte, mesmo quando tudo o que merecemos é a própria morte. Meus irmãos, quando nos esquecemos disso, o nosso culto ele vira uma bagunça. Quando nos esquecemos do Evangelho, e a ceia é a concentração do Evangelho, é a manifestação do Evangelho, se lembram? Nosso culto a Deus se transforma num culto a nós mesmos. Não é por menos que uma das funções da ceia é de nos lembrarmos do Senhor Jesus. No final do versículo 24, façam isto em memória de mim. No final do versículo 25, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Isso não é somente uma lembrança mental, é tornar presente e consciente em toda a comunidade o significado da ceia do Senhor, a ponto dela se tornar visível e compreensível a todos que ainda desconhecem a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Todos que ainda não sabem sobre a boa notícia da salvação por um Deus que já veio, mas também voltará. Agora reflitam comigo. Como é possível anunciar esse Deus por meio de uma ceia na qual as pessoas agem com egoísmo? Como é possível anunciar a salvação por aquele que entregou o seu corpo e derramou do seu sangue por nós, quando nem sequer conseguimos viver em comunhão? E é óbvio que o evangelho não combina com desprezo. É óbvio que a ceia não combina com divisão ou indiferença. Isso nos faz pensar novamente que participar da ceia é muito mais do que comer e beber. Participar da ceia é o nosso testemunho de esperança. Tanto porque juntos cremos no Cristo que morreu na cruz por nós, quanto juntos cremos no mesmo Cristo que um dia voltará. Participar da ceia exige coerência, exige consciência, exige discernimento. Por isso que Paulo, de forma muito séria, ele nos adverte. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. E essa palavra, portanto, aqui, ela é especial, ela é importante. Ela indica que aquilo que vem depois é uma conclusão lógica do que foi ensinado antes. Conclusão do quê? Conclusão do que Paulo acabou de falar a respeito da ceia, dessa fundamentação teológica dele. Primeiro, ele relembrou que a ceia foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. Recebi do Senhor o que também lhes entreguei, o que também lhes transmiti. Não é uma invenção humana, é a ordem de Deus. Segundo, ele relembrou que o pão representa o corpo que foi entregue por nós. O cálice representa o sangue da nova aliança. A ceia é memorial da obra de Jesus na cruz. Terceiro, ele afirmou que toda vez que comemos e bebemos, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. A ceia é uma proclamação pública do Evangelho. Então, o que é que converge aqui? Converge a santidade da ordem, converge o significado da cruz, converge o caráter proclamador da ceia, converge e destaca essa dimensão coletiva da comunidade. Essa não é uma ceia para você sozinho fazê-la, é a comunidade de Cristo juntos operando naquele lugar.
Em outras palavras, se a ceia foi instituída por Cristo, se ela representa seu corpo entregue, se ela representa seu sangue derramado, se ela proclama sua morte até que ele venha, então, participar dela de forma incoerente, o texto diz indignamente, é algo extremamente sério. E é isso que o portanto significa. O portanto, ele liga o significado da ceia à responsabilidade de quem participa da ceia. Paulo está dizendo, justamente porque a ceia é tudo isso, ela não pode ser tratada de qualquer maneira, como qualquer coisa. Uma pergunta bastante importante aqui é, o que significa indignamente nesse texto? E a essa altura você sabe que não existe nenhum cristão que seja digno por mérito próprio. Você também sabe que ninguém é moralmente perfeito. Todos nós já pecamos. A palavra indignamente aqui não significa sendo indigno, mas ela significa de maneira indigna. A questão aqui não é quem, a questão é o como. Paulo ele não está descrevendo o valor da pessoa, a condição moral dela, aquela pessoa indigna. É o que ela faz que a torna indigna. Ele está falando sobre a forma como essa pessoa participa. Ou seja, perguntas, ela está sendo egoísta. Ela está fazendo parte da divisão que corrói a comunidade. Ela despreza os irmãos. E no contexto imediato aqui do nosso texto, egoísmo, divisão e humilhação aos pobres são os pecados que se destacam. Essa pessoa ela está participando como se fosse um encontro qualquer. Participar indignamente é participar de uma maneira incoerente com a seriedade do significado dessa reunião. Não é falta de perfeição moral. Ninguém vai ser perfeitamente moral nesse momento da sua vida. É falta de uma atitude que desconsidera a obra de Cristo, a seriedade da obra de Cristo. E é por essa razão que nós precisamos nos examinar. Paulo escreveu: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Em vista do que nós estamos lendo do apóstolo Paulo, percebam que esse autoexame não é para alguém deixar de participar da ceia. Essa avaliação não afasta o crente da mesa, mas o aproxima de forma adequada. O texto diz: examine-se, então coma. Não é? Examine-se, vá embora e não coma. Examine-se, então coma. E o que é para ser avaliado, para ser examinado? O texto de Paulo aqui, ele destacou de novo divisão, egoísmo e essa humilhação aos pobres. Por isso, uma boa avaliação considera a sua atitude com relação aos irmãos. Há divisão, há ressentimentos, há desprezo. Avalie também a sua compreensão sobre o significado e a seriedade dessa reunião. Você entende o significado da obra de Cristo? Por fim, avalie a sua coerência com o Evangelho. Você está vivendo de modo compatível com aquilo que as Escrituras ensinam? Compatível com o que você fala a respeito de Cristo? Então, meus irmãos, percebam que não há um lugar sequer do texto que ensina que o pastor é quem deve fazer essa avaliação pelos irmãos. Não existe ensino algum de alguém precisar ser retirado dessa reunião, da ceia, do culto a Deus pelo pastor ou por um diácono, para que o ambiente fique puro. Quando Paulo diz, examine-se, ele também não está pedindo que você faça uma lista exaustiva dos seus pecados. Ele está pedindo que você olhe para o seu coração à luz da graça de Deus. Ele está pedindo que você se autoavalie para ficar mais próximo dele, da mesa que é dele. A ceia não é para os perfeitos, é para os arrependidos.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. E agora é hora de explicar o que significa sem discernir o corpo do Senhor. À luz de todo esse contexto que nós estamos estudando, Paulo ele não está falando apenas de entender que o pão simboliza o corpo físico de Cristo. Ele está falando de discernir o que a ceia representa. E ela representa o Evangelho, a morte e a ressurreição de Cristo, experimentada pela igreja. Quem é a igreja? É o corpo de Cristo. Aqueles que já entenderam esse sacrifício, já creram nele. Em Corinto, o problema não era a falta de informação teológica. O problema era a falta de coerência. Eles estavam participando da ceia enquanto havia divisões. Eles participavam humilhando os mais pobres, agindo com egoísmo. Eles tinham transformado um momento sério e bastante significativo praticamente em uma refeição pessoal. Ou seja, aquela atividade coletiva de celebração da liberdade, da salvação, havia se tornado em uma festa ordinária, uma festa comum. Ganha quem chega primeiro e quem come tudo. E quem bebe tudo. Isso era desprezo pela igreja de Deus. Isso trazia condenação aos que assim faziam. Isso era se colocar debaixo do juízo de Deus, vejam. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. É importante a gente entender aqui que Paulo era apóstolo, e por isso ele tinha essa lente de apóstolo, do comissionado por Deus, e ele podia interpretar aquilo que estava acontecendo lá como uma ação de Deus. Ele podia falar que aquilo era agir sem discernir o corpo do Senhor. E que aqueles acontecimentos físicos no meio de Corinto aconteceu por causa disso. Alguns ficaram fracos, outros ficaram doentes. E o texto fala, quando está falando dormir, está falando que alguns morreram. E eu diria que isso deveria produzir temor em nós. Isso deveria produzir reverência. Isso deveria produzir obediência, a ponto desse autoexame nunca ser, para nós, os crentes em Cristo, opcional. Nós devemos nos autoconfrontar. Isso é Deus nos dando a oportunidade de ajustar o nosso coração. Isso é Deus mostrando como Ele é misericordioso com aqueles que se arrependem. Essa é uma das belezas da ceia, porque ela representa o Evangelho no poder do Espírito. No poder do Espírito em nós, ela nos ajuda a realinharmos o nosso coração e a nossa mente de acordo com a cruz. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Aqui tem uma coisa muito valiosa. Esse Deus, Ele disciplina. Quando nós somos apanhados no erro, o nosso Pai Celestial, Ele sabe que nós estamos errados, mas não é um erro que, por causa de Cristo, nos condena para sempre. Aos que estão em Cristo, aos que já creram nele, essa condenação eterna, ela já não existe mais. Quem aqui se lembra de Romanos capítulo 8, versículo 1? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando Deus disciplina um filho seu, Ele está preservando esse filho. Segundo a carta aos Hebreus, essa disciplina é um sinal que realmente somos filhos de Deus. Deixa eu lhes dizer uma coisa. E eu me coloco na frente disso, como alguém que precisa ouvir com muita atenção. Se Deus te corrige, é porque você é dele. Se você não tem experimentado a correção de Deus, preocupe-se e pergunte-se: eu realmente sou filho de Deus?
Viver no pecado é ruim. Pior ainda, é nunca ter sido adotado por Deus. É nunca ter crido na obra e na pessoa de Jesus Cristo, tal como a Bíblia nos ensina. A disciplina de Deus é prova da nossa filiação. E com isso, meus irmãos, nós chegamos aos versículos que concluem o nosso trecho de hoje. 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Então, Paulo ele começa o capítulo 11 dizendo: por essas coisas eu os elogio. Mas nem tudo era elogio. No versículo 17 ele disse: não os elogio, porque as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Que contraste! A ceia, que deveria anunciar vida, estava produzindo juízo. A reunião, que deveria fortalecer, estava enfraquecendo. A comunhão, que deveria unir, estava expondo as divisões. A maturidade, que deveria ser o alvo de todo cristão e de toda a comunidade cristã, estava fora de vista. E Paulo ele termina de uma forma bem prática. Quando vocês se reunirem, esperem uns pelos outros. Isso é extremamente prático. Eu diria que também extremamente profundo. Por quê? Primeiro, porque confronta o pecado central desse trecho: a humilhação contra os pobres. Os pobres, eles tiveram um lugar especial no ministério de Jesus. E por isso também deveria ter um lugar especial no nosso ministério, na nossa comunidade. As portas da igreja, da Batista Fonte, devem estar sempre abertas para todo tipo de gente. Todo tipo que se interessa em saber quem é Jesus e o que ele fez por nós. Se algum dia o foco dessa comunidade estiver na carteira das pessoas, entendam que eu também não serei mais o pastor daqui. Em segundo lugar, esperar uns pelos outros coloca o próximo em destaque. Tira a minha pressa e o meu direito de serem os fatores principais, de serem a base da verdade. Isso é o evangelho aplicado, porque Jesus, ele tinha todo o direito. Ele sempre esteve certo, mas mesmo assim ele se entregou por cada um de nós. Em terceiro, esperar uns pelos outros preserva a natureza da igreja, que não faz uma refeição privada somente para alguns. Ela oferece um banquete para todos. Irmãos, também para ser prático, isso não é honrar aqueles que chegam atrasados. Isso é nos aproximarmos do significado do que realmente nós somos em Cristo. Um corpo, uma família. Eu acho que a nossa ceia, e a ceia de forma geral nas igrejas, ela tem uma cara muito moderna. Assim é em todas as igrejas que eu participei de uma ceia. É um pedacinho de pão e um copinho com suco de uva. É muito difícil nesses contextos, nessa ceia moderna, termos pessoas matando a fome antes que os outros cheguem. De fato, a ceia dos tempos bíblicos não era somente o pão e o vinho. Mas nós temos, por exemplo, o nosso momento aqui de comunhão, depois dos cânticos, depois da mensagem, aqui no nosso quintal.
Se algum de vocês sai voando para lá para encher o bucho, desprezando que aquele cafezinho é para todos, entenda, você está errando. Você está sendo egoísta. Você está desconsiderando o porquê nós fazemos aquilo. E isso não é, eu não quero fazer isso, comparar a seriedade da ceia com a nossa oportunidade de lá no quintal estarmos juntos ao redor de um café, de um biscoitinho. Mas é para mostrar que existem oportunidades que nos dão a percepção de entender onde está o nosso coração. E de pedir perdão para Deus quando nos encontramos culpados. O objetivo da ceia não é saciar a fome, especialmente a física. É sobre anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E se tudo deve ser feito para a glória de Deus, inclusive comer e beber, então a ceia deve ser o momento mais claro dessa glória. Na ceia, anunciamos que pertencemos a Cristo e que desejamos que o mundo todo conheça a salvação que temos em Cristo. Que as nossas reuniões nos façam bem, para a honra e glória de Deus. Que nós sejamos instrumentos de maturidade, de arrependimento e de comunhão no reino do nosso Rei Jesus. Vocês estão comigo? Então vamos orar. Pai, mais uma vez, eu te agradeço pela oportunidade de fazermos essa consideração. Pensar que o Senhor se importa com o culto que oferecemos a Ti. Que o Senhor se importa em como nos portamos, em como procedemos nesse tempo. E o seu texto tratou especificamente da ceia. Pai, que momentos como o que tivemos hoje de manhã, eles reflitam de verdade, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos afasta, Pai, dos pecados que envolvem, das tentações que envolvem fazermos isso de forma egoísta, de forma a desonrar aqueles que têm menos, de forma a desconsiderarmos a seriedade desse momento. Talvez, Pai, e eu falando por mim, a imagem que mais vem à minha mente quando penso na seriedade desse momento é na seriedade dos machucados, das feridas que o meu Salvador tomou por causa dos meus pecados. É entender que as mãos dele foram furadas por grandes pregos por causa dos meus pecados. É pensar que ele foi crucificado, Senhor, por causa dos meus pecados. Que enquanto comunidade, Pai, enquanto Igreja Batista Fonte, nós levemos o culto ao Senhor com bastante seriedade. Que nós sejamos irrepreensíveis, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Queremos, Pai, fazer destes momentos também um anúncio, uma proclamação da Tua palavra, conforme o Senhor nos ensina. Que tudo isso seja para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.